Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Túlio, faço parte da Inamp. Conforme vocês sabem, a Inamp é uma startup de contabilidade e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês, agora em final de ano sempre é importante a gente falar sobre isso, começo de ano novo também, sobre o planejamento financeiro. O planejamento financeiro nada mais é do que uma ferramenta que você vai utilizar na sua empresa para fazer uma projeção das finanças ao longo do tempo. Às vezes a gente volta no nome para explicar o processo, a gente vai planejar o financeiro. Então, quando a gente faz essa projeção de finanças, o primeiro tópico, o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é trabalhar com dado histórico. Hoje é comum, você pode virar para mim e perguntar, Túlio, tem como eu fazer um planejamento financeiro da minha empresa? Sim, tem como. Mas o primeiro passo, a gente tem que pegar os dados históricos, principalmente o fluxo de caixa, tá? Para você que não entende sobre fluxo de caixa, a gente tem outros vídeos aqui no canal falando exatamente sobre como fazer o fluxo de caixa, como que funciona essa ferramenta, mas a gente vai analisar as entradas e saídas de forma histórica nos últimos 2, 3, 4 ou 5 anos da sua empresa para entender qual que é o seu ritmo de receita, quanto que você fatura por ano, se você tem alguma sazonalidade, se algum mês, algum período de tempo você consegue vender mais, você consegue faturar, receber mais, quais são os seus gastos, quais são os seus custos e as suas despesas, que é extremamente interessante que vocês entendam isso também na hora de montar um planejamento financeiro. Custo é um tipo de saída, um tipo de gasto que eu tenho na minha empresa que ele é diretamente relacionado à minha operação. Tá? Então, um exemplo clássico, numa padaria, o salário do padeiro ou o trigo que a gente tem que comprar para fazer o pão, isso é custo. Como é que eu tenho uma padaria sem isso? Então, para funcionar, para vender pão, os custos para ter o pão ali quentinho para o meu cliente, isso é custo. As despesas para ter o pãozinho quentinho é custo. Agora, outro exemplo para você. Tem um Wi-Fi numa padaria. Você é dono de uma padaria, você vai e compra um Wi-Fi para os seus clientes utilizarem o Wi-Fi quando estiverem dentro da padaria. Isso é custo? Não, porque a gente pode cortar. Despesa é um tipo de gasto que, ainda que necessário, ele não está diretamente relacionado à sua operação, tá bom? Além de que você entenda a importância de custo, a diferença, A diferença entre custo e despesa, você tem que entender o que é fixo e variável. O que seria um custo fixo ou variável, ou até que seria algum tipo de saída fixa ou variável. Uma saída fixa, um custo fixo, é um valor que ele é, o nome já entrega, ele é fixo. Mas eu vou explicar para vocês que o custo fixo é aquele que não tem nenhum tipo de porcentagem, não tem tipo de variável. Esse valor vai vir todo mês. Então vamos supor que na sua empresa você precisa pagar o aluguel. Desconsiderando que o aluguel possa ter reajuste, o aluguel que você paga da sede da sua empresa, do seu escritório, ele é um custo fixo. O valor é R$2.000 por mês de aluguel, você paga esse valor todo mês. E lá no seu planejamento financeiro, o ideal é que você faça isso no começo do ano, em janeiro, você faça o planejamento financeiro do ano e para os próximos anos, mas é lógico que uma regrinha de um ano já vale muito a pena, você fazer essa projeção de um ano. Você vai sentar e vai analisar e falar, o que eu tenho que pagar esse ano? O que é meu custo fixo? Então você vai fazer a projeção e você sabe que é o valor exato. O variável, um tipo de custo variável, é o que vai ser em cima de alguma porcentagem, vai ter alguma variável. O clássico é tributação. Porque o tributo, ele vai vir em cima do faturamento, ele é respectivo, ele é proporcional ao seu faturamento. Então, se você tem um faturamento maior, você vai pagar um tributo maior. Se você num mês fatura menos, o seu tributo vai ser menor, porque vai ser respectivo. É uma porcentagem, é uma alíquota que a gente aplica em cima do faturamento da sua empresa. E é lógico que você tem que prever também os variáveis, só que os variáveis você não tem tanta certeza. Então, por isso que é muito importante a gente analisar os dados históricos, em primeiro ponto, e segundo ponto, mapear os custos de despesas da empresa, e dentro da projeção financeira que você vai fazer, dentro do faturamento que você espera, da realidade da sua empresa, no terceiro tópico, uma terceira dica para vocês, é você fazer a projeção de cenário. Pô, beleza, eu tô pensando que eu vou faturar 100 mil esse ano. Se até meio do ano eu faturar 50 mil, essas despesas aqui eu vou fazer. Agora, se eu não faturar 50 mil até o meio do ano, essas despesas não tem como eu fazer, não tem como eu tenho que segurar. Eu não vou comprar um caderno novo, eu não vou comprar um computador novo, eu não vou mandar fazer uma canetinha personalizada para o pessoal do escritório, por exemplo. Você pode projetar o ano inteiro e conforme o andar da carruagem, conforme você for faturando mais ou menos, você vai disponibilizando eventuais saídas que possam ter. Lembrando que custo não tem como a gente fugir. Então por isso que é muito importante vocês entenderem isso ao longo do tempo, tá bom? Galera, esse era o recado de hoje, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e tamo junto. Valeu!